Salve, senhoras e senhores, a mais um podcast do esporte. Hoje um dia muito especial para o torcedor alviverde. O Palmeiras segue rumo a Abu Dhabi, né? Rumo a mais um mundial, né? Consecutivo, né? O ano passado uma uma participação terrível, mas todo mundo já sabe o que aconteceu, né? O Palmeiras não teve tempo de descansos, terminou a Libertadores, já embarcou para o mundial. Esse ano não, né? Teve férias antecipadas, teve pré-temporada, jogou o Campeonato Paulista. Acho que faltou um pouquinho mais de jogos, por um pouco mais de sequência. Acho que faltou. O próprio Abel falou, se tivesse mais uns 4 jogos aí, talvez seria um pouquinho mais ideal. Mas eu acho que o Palmeiras se planejou muito bem dentro do período que teve aí de preparação, até porque os atletas mereciam descanso, né? Então, como é que você vai conciliar descanso com preparação? Enfim, acho que o Palmeiras fez um plano muito interessante e um dia de êxtase para a torcida palmeirense, que fez uma grande festa, né, após a partida, não só após, né, durante a partida contra o Água Santa no Campeonato Paulista. Agora, a saída da delegação palmeirense do CT do Palmeiras rumo ao aeroporto de Cumbica, muita festa também. Então acho que é um momento do torcedor extravasar, é um momento único do esporte, né? O esporte permite essas coisas, né? E muito me alegra poder ver mais um brasileiro, mais uma vez, rumo ao Mundial. E, e que grande barato, né, que é o esporte. Nesse mundo de pandemia ainda, onde a Covid é implacável, onde ela impõe muitas restrições, a gente poder ver uma equipe viajando, né, torcedores podendo ir viajar, obviamente dentro de sob várias restrições, claro, mas podendo viajar para ver o seu clube de coração. Então é muito bacana isso, é muito especial esse momento. O Palmeiras chega muito mais preparado e vai contar com um, uma parcela de torcedores ali. Vai poder contar com o seu torcedor que sabe fazer barulho, já mostrou isso, né, na final da Libertadores, em menor número, muito menor número, inclusive zoado pela torcida flamenguista antes da partida, né? O tal do cadê você, cadê você? E no final quem fez mais barulho foi a minoria palmeirense. Então, acho que o torcedor brasileiro, ele é um apaixonado, ele é um fanático e vai fazer muito barulho, e esse barulho vai fazer diferença para o Palmeiras nesse mundial também. Não só a preparação que teve a equipe, acho que foi muito bem na preparação, mas também contar com o seu torcedor ali, eu acho que vai ser muito especial, né? Esse mundial tem, continuo sentindo ainda, é um bom momento para o Palmeiras, né? Um muito bom momento para o Palmeiras, e com a torcida do lado, com a torcida apoiando, com a festa que fez, é para dar muita confiança, né? Muita moral para a equipe. O Abel Ferreira falou, né, na coletiva pós-jogo, que o Palmeiras tem três tipos de torcedores, né? Os que acreditam sempre, os que acreditam, começam a acreditar quando está quase, e os que acreditam depois que acontece, né? E ele pediu para os torcedores terem fé agora, nesse momento, né? E eu acho que é isso que a torcida tem que ter mesmo, é isso que a torcida está fazendo, e pelo menos a grande maioria, né? Sempre tem um ou outro mais corneteiro, isso faz parte, mas eu acho que na grande maioria é isso que o torcedor está fazendo, e eu também faço coro com o Abel. Esse é um momento de sonhar, de ter fé, de empurrar o time, que é isso que o time precisa, né? O time precisa de confiança, e o time já está muito confiante, né? Está muito concentrado, muito focado, e com o apoio da torcida, com a confiança da torcida, só tende a elevar o nível do futebol e tende a melhorar aí as chances de sair bem sucedido desse Mundial. Então, que festa bonita, né? Que grande festa. Palmeiras deve chegar em Abu Dhabi em algumas horas, não sei horas, talvez alguns minutos, talvez nem uma hora a mais, né? Então, ou não, tô pensando errado aqui, não sei, já me perdi nos cálculos. A viagem é muito longa, né? Ela é muito cansativa. O Palmeiras já soltou a lista aí dos jogadores que embarcaram, né? Obviamente que nem todos serão inscritos, vários vão juntos, mas muito por conta da Covid, né? A gente já teve dois jogadores aí que deram positivo, Veron e esqueci o nome do lateral agora, hein? Peço perdão ao torcedor. Falei ontem, né, do nome dele, se eu não me engano, e agora esqueci.
peço perdão, mas são coisas, a vida pandemia, né? A vida em pandemia vai ser essa. Se eles se recuperarem a tempo, testarem negativo, eles vão viajar, mas existe o problema da viagem longa, da preparação, da ambientação. Infelizmente, eles vão perder tudo isso e dificilmente vão atuar, né? Então, o Palmeiras agora acho que é hora de se blindar. Blindar, não em termos de se fechar para a imprensa, nem nada disso. Blindar em termos de contato, né? Com qualquer pessoa externa, porque ninguém pode testar positivo, né? Uma vez testado positivo, se eu não me engano, lá nos Emirados Árabes é 10 dias de quarentena, então perdeu o jogo, perdeu o Mundial quem testar positivo. Então é isso, né? Agora é se blindar, se fechar, todos os protocolos mais rigorosos dentro do avião, né? Porque foram torcedores junto com o avião. Obviamente que a delegação palmeirense fica em separado, né? Uma classe A, numa classe executiva, enfim, eles certamente estão isolados, e aumentar ainda mais as restrições, né? O contato, porque é necessário, né? É necessário. O Palmeiras não pode se dar ao luxo de perder mais nenhum jogador, né? E não só o Palmeiras, todas as outras delegações também estão sujeitas a isso, né? E os possíveis adversários do Palmeiras, já o Monte Rei, se eu não me engano, já está lá, né? O Al Ahly ainda muito desfalcado, né? Porque o Egito segue na Copa Africana das Nações, vários jogadores é, servem a seleção, e o Egito segue vivo na disputa, né? E se chegar na final da Copa Africana das Nações, muitos desses jogadores nem vão atuar no Mundial. Então o Monte Rei, ele é muito favorito para o torcedor, porque mesmo que os jogadores voltem, voltam desgastados, né? E voltam abatidos também, obviamente, por uma eliminação na Copa do Continente Africano, né? Então, tem todos esses fatores. Por isso que a gente, claro, não só pelo investimento e todos esses outros aspectos, o Monterrey é um pouco mais favorito, né? Mas às vezes os caras são eliminados na Copa Africana e falam, não, agora nós vamos ganhar isso aqui também. Isso aqui é o prêmio de consolação. Pode ser também. O futebol, eu sempre vou falar, a mágica do futebol é essa. O futebol é o esporte, talvez um dos esportes mais improváveis possíveis, né? O futebol permite isso. Claro que tem muitos esportes improváveis. A gente vê, por exemplo, jogo de basquete na NBA, que os caras ganham com uma cesta no último segundo, né, no estouro do cronômetro. Isso acontece também, né? Mas o futebol, ele tem essa, né? O relógio não para, um lance, uma bola rebatida, cara, tudo pode acontecer. E assim, e você pega, se tem NBA, por exemplo, vamos usar a NBA. Tirando as finais, onde a tensão, o nível de tensão é muito alto, a pressão, mas a temporada regular, por exemplo, o clube que é líder de divisão de conferência, ele dificilmente vai perder por lanterna. Dificilmente, assim, é muito, mas muito, mas muito, e eu falo muito várias vezes porque realmente assim, o time que está liderando a divisão, ele é muito superior ao lanterna. É muito superior, ele só vai perder num acaso do acaso do acaso. No futebol isso acontece, muitas vezes acontece, mas a gente vê, por exemplo, né, a França, por exemplo, o Paris Saint-Germain é o time que tem mais investimento na França. E às vezes é surpreendido por times que estão no meio para baixo da tabela. Então o improvável acontece, né? No futebol eu acho que, apesar de existir favoritismo, tudo mais, a chance de dar uma zebra é muito maior, né? A chance de dar uma zebra é muito maior. E quem sabe, né? O torcedor palmeirense obviamente vai torcer pro Al Ahly, não porque tem menos qualidade, mas talvez porque os jogadores tenham um pouco mais, estejam um pouco mais desgastados, né? Mas todos eles com muito mais ritmo de jogo que o Palmeiras, né? O Palmeiras vai ter que se preparar muito bem, o Abel vai ter que ter uma estratégia muito bem montada para pegar esse adversário de semifinal. Mas acho que é o que o Abel falou: o torcedor tem que sonhar, o torcedor tem que ter fé na equipe, porque eu ainda estou sentindo, hein? Acho que o ano vai ser muito. E eu peço perdão aos torcedores rivais, né? Já falei mais de uma vez aqui, não é que a gente obviamente sente o momento, né, da equipe. E pelo momento que a gente vê o Palmeiras dentro de campo, fora de campo com a torcida, teve música agora, né, dos funcionários, né, da comissão técnica com funcionário, vazou aí um vídeo, não sei se
sei se vazou, se o Palmeiras soltou, enfim. Tem torcedor que não gostou muito da música, mas eu acho que deveria assistir a música mais uma vez, né, o vídeo mais uma vez, porque o Palmeiras mostra todo e mostra e valoriza toda a galera que está nos bastidores e que ninguém vê, porque a comissão técnica já é pouco vista. Agora o cara da rouparia, né, o cozinheiro, esses ninguém realmente vê. E o Palmeiras deu cara para essas pessoas agora. Então mostra que é uma equipe que na música fala todos somos um, alguma coisa assim, e mostra isso. Essa música mostra isso, né? O Abel Ferreira, pelo que eu li, pediu para fazer quadro com o rosto de vários funcionários que trabalham nos bastidores para mostrar a importância de toda essa estrutura. Não só os jogadores, eles que entram em campo, claro, mas toda essa estrutura que está por trás e que permite que os jogadores atuem nesse nível, né? Então mostra uma preocupação muito humana do parte aí do Palmeiras também, e mostra que tá todo mundo junto. Isso que é o mais bacana. Isso dá mais força ainda, né? Isso dá mais força. Eu olho essas coisas e falo, cara, que momento que tá o Palmeiras, cara. É impressionante a fase que vive. Por isso que a gente fala, a gente sente o momento. E nesse momento eu sinto que o Mundial tá muito possível, né? Tá muito possível. Eu já falei, outros comentaristas que nem torcem pro Palmeiras, cara, estão falando, eu vou torcer contra, mas na cara deles você vê que eles estão sentindo que o momento do Palmeiras é muito favorável, muito favorável. Eles querem desesperadamente torcer contra, mas você vê na cara dele. Eu cito aqui dois corintianos, o Neto e o Vampeta. Você vê na cara deles, eles falam toda vez, quase todo dia, falam, "Pô, vou torcer contra, mas você vê na cara dos caras que eles estão sentindo, né? Porque eles são corintianos. Eu falei, a vibe que eu sinto desse Palmeiras é a mesma do Corinthians, né, de 2012, quando foi campeão para cima do Chelsea também. Também não, porque o Palmeiras ainda nem chegou lá, né? Mas quando foi campeão para cima do Chelsea. Então, o momento é muito parecido, assim, a vibe é muito parecida, né? Esse entrosamento da equipe com a torcida e bons resultados, treinador, cara, afiado, tem tudo isso, né? A vibe é muito parecida, né? A maré tá muito bacana pro Palmeiras. Então, palmeirense, você que tá aí, tenha fé, acredite que dá para sonhar sim. Eu acho que dá para sonhar. Tem que ter humildade, obviamente. Semifinal é realmente muito complicada, mas vamos sonhar, né? Tem que sonhar, tem que acreditar que é possível. E não acho que o Monte Rei, né? Que eu continuo vendo, né? O Monte Rei parece que é um clube de Premier League, né? Que joga na Liga Inglesa. Eu continuo vendo vários comentaristas falando a mesma coisa. Parece que o Monte Rei, né, tá jogando no nível do Manchester City, né? Muito me impressiona. E ex-boleiros, inclusive, né? Caras que superaram adversidades, venceram adversários improváveis e falando como se o Monte Rei fosse 10 vezes superior ao Palmeiras, né? Não é isso, é 50-50. Assim, para quem fala 50-50, ok. Né? Eu acho que é 50-50, até porque são mexicanos, né? E a gente já teve a oportunidade de ver alguns anos atrás times mexicanos convidados jogando na Libertadores. Era sempre muito complicado. Sempre muito complicado. É como jogar como um clube argentino. Então vai ser o mesmo clima de Libertadores. Se o Palmeiras de fato pegar o Monte Rei, vai ser um clima diferente. Vai ser um clima de Libertadores. Né? E se o Palmeiras colocar tudo dentro de campo, tudo que sabe de Libertadores dentro de campo, eu acho que tem tudo para fazer um jogo, é, colocar um pouco a mais a seu favor, né? Porque aí já não entra só a qualidade técnica dos jogadores, que o Monte Rei tem muitos jogadores de nível técnico é, bastante elevado, né? Mas eu, sincero, honestamente, se for comparar um por um, eu não sei dizer se o goleiro é melhor que o do Palmeiras, não sei, né? Eu não assisto futebol mexicano, nunca vi o Monterrey jogar, eu vou pelo que estão falando, né? E acho sim que é um time muito forte, mesmo que não fosse forte, né? Eu colocaria 50-50 porque eu repito, já vi vários jogos de times mexicanos contra brasileiros na Libertadores e era sempre muito difícil. Era sempre muito, tirando uma outra exceção,
era muito complicado. É como jogar contra o River, como jogar contra o Boca Juniors. É muito difícil. Os caras eram muito enjoados. Então eu coloco, mesmo se todo mundo fala assim, nossa, o Palmeiras é superior. Não acho, né? Não acho. Acho que, por exemplo, se pegar o Tigres, por exemplo, Palmeiras para mim no papel, e na época até muitos comentam, o Palmeiras é superior. Mas quando entra dentro de campo, né, as coisas acabam se neutralizando, né? Porque que eu falei, confronto de latino-americanos, né? A coisa começa, não foi um jogo pegado, né? Não teve muita catimba, né? A famosa catimba, não foi muito aquecido, até porque o Palmeiras estava bem frio. Mas você vê, são partidas que são complicadas, né? São muito difíceis. E o Palmeiras vai ter vida dura nessa semifinal, independentemente do adversário, né? Vai ter uma vida difícil e certamente que todo respeito ao Ali, mas eu acho que a vida vai ser mais difícil se pegar um Monterrey, certamente que sim. Né? E não tem que fugir de adversário fraco. Essa que é a verdade. Adversário fraco não, porque não tem adversário fraco, né? Mas não tem que fugir de adversário difícil, não. É a mesma coisa que eu falo de Copa do Mundo, né? Ficar torcendo para não cair no chamado grupo da morte, né? Que se exploda. Time que quer ser campeão tem que pegar os mais difíceis mesmo, e tem que pegar logo de cara, porque já é a prova de fogo. Melhor cair cedo do que ser eliminado depois lá na frente. Ficar pegando as babas no começo e é eliminado depois, né? Como vem acontecendo com o Brasil nas últimas Copas. Todo respeito a todos os adversários que o Brasil enfrentou, mas desde 2002, é que 2002 parecia ser um grupo fraco, mas a Turquia é um adversário muito forte, né? Surpreendeu até naquela Copa do Mundo, mas depois de 2002 a chave de grupos da seleção brasileira sempre foi muito fraca, sempre foi muito fraca, e aí era eliminada na frente por um europeu forte, né? Porque tem que começar com paulada logo, tem que começar com o mais difícil logo. E eu acho que é isso, se o Monterrey prevalecer e se mostrar ser o adversário mais forte, é isso que o Palmeiras tem que pegar mesmo. Não tem que ter medo de ninguém, não. Tem que pegar o cara mais difícil no começo, porque já é a prova de fogo, né? Já mostra se você está capacitado ou não. Claro que você vai ser eliminado, né? Aí você já realmente não está capacitado para jogar a final, mas tem que pegar o cara mais difícil no começo, para sofrer, para elevar o futebol e chegar à confiança na próxima partida, né? Então é isso, né? É difícil, difícil mas torcedor tenha fé, que eu acho que a maré, a vibe tá muito bacana pro Palmeiras, tá? Vamos, vamos seguir falar um pouco de. Aliás, eu queria fazer um breve comentário que me lembraram aqui. Eu falei na final da Copinha, que se o Palmeiras fosse campeão, ia ter confusão, né? Ia dar ruim, porque o jogo do Corinthians ia rolar um jogo do Corinthians à noite, né? Estreia do Corinthians no Campeonato Paulista, e felizmente não aconteceu nada, né? Que eu falei, vai acontecer alguma coisa. Felizmente não aconteceu nada. A gente tem que vir aqui fazer as nossas correções e a gente tem que agradecer a Deus porque realmente deu tudo certo, né? O palmeirense se preocupou em fazer festa e não em provocar, em causar tumulto. Muito me alegra isso, porque eu falei, cara, é tanto tempo com uma zoação, é um negócio engasgado, que os caras vão esperar, os caras vão querer causar uma confusão. Felizmente, né? Talvez tenha tido uma confusãozinha ou outra em algum lugar, mas nada que chamasse atenção, nada que tenha estourado de forma muito gritante na mídia. Então muito me alegro, né? A gente tem que fazer levantar esses pontos porque é importante, né? Quando o esporte prevalece, a gente tem que levantar isso e a gente tem que comemorar. E dessa vez o esporte prevaleceu, né? O bom futebol prevaleceu. O fanatismo, ele é bacana, mas essas guerrilhas, né? Se é que a gente pode usar esse termo, cara, não tem nada a ver com o esporte, né? Parece que usa o esporte como motivo para fazer outra coisa. E quando o esporte prevalece, a gente tem que ressaltar e a gente tem que comemorar. Então, só levantar esse ponto que foi muito bacana, esqueci de comentar após o título do Palmeiras, mas foi muito legal, né? A gente tem que exaltar isso porque realmente é algo que a gente fica feliz, né? A gente fica muito feliz quando essas coisas acontecem, tá? Eu vou passar rapidamente pelos placares da rodada, porque eu preciso falar de Corinthians hoje, hein? Hoje
foi o dia da queda do Silvinho. Então eu vou passar brevemente por alguns resultados, tá, dos campeonatos estaduais. Flamengo 3-0 para cima do Boa Vista. Flamengo que alguns titulares já entraram, inclusive teve a estreia do Marinho e o Marinho fez gol, hein? Brilhou, a estrela mostrou que realmente estava a fim de jogar do Flamengo. E só pegando um gancho que eu já falei para Flamengo, é engraçado como tem gente que gosta de se aparecer, né? O Marinho ele foi pro Flamengo e, e ele falou, né? Tive que dar um passo maior na carreira, né? E que ele falou que chegar no Flamengo é dar um passo maior na carreira. E aí já quiseram arrumar confusão com a fala do Marinho, né? O destaque aí talvez tenha sido o Cicinho, que falou que o Santos é muito maior que o Flamengo. Quer se aparecer, né? O Cicinho entendeu o que o Marinho quis dizer. Todo respeito ao atleta, o Cicinho foi um monstro. Foi um monstro, aquela geração São Paulina. O Cicinho foi um monstro, cara. Um monstro sagrado do São Paulo. Mas soltar essa fala para causar para cima do Marinho, com um jogador em atividade ainda, sabe? É desnecessário essas coisas. Isso me incomoda no futebol quando as pessoas querem ser maldosas. Jogar no Flamengo hoje é muito melhor que jogar no Santos. Foi isso que o Marinho quis dizer. Ele em nenhum momento citou que o Flamengo é maior que o Santos. Em nenhum momento. E mesmo se tivesse falado, se ele é torcedor do Flamengo, o torcedor palmeirense vai dizer que o Palmeiras é muito maior que o Corinthians. Vai dizer que o Palmeiras é muito maior que o São Paulo, maior que mesmo sabendo que no Santos jogaram vários ídolos, né? Pelé e mais recentemente o Neymar. O torcedor palmeirense sempre vai falar isso, que o Palmeiras é muito maior que o Santos. Então, é só para causar um barulho desnecessário, né? E eu tive que falar, eu tava evitando de falar porque eu não gosto de dar repercussão para quem fala bobagem, né? Mas tive que comentar porque o Marinho mostrou que tá alheio a essas coisas, né? Foi lá, entrou e fez gol e calha a boca, porque jogar no Flamengo hoje é muito melhor que jogar no Santos. E foi um salto na carreira dele de fato. O salário dele dobrou, né? Vai receber em dia, ali ele vai estar num elenco vencedor, ele vai ter chance de disputar o título. Teve chance de disputar o título com o Santos também, teve, chegou na final da Libertadores, a gente tem que ser justo. Mas a chance de título no Flamengo é muito maior. Ele não é o cara lá, ele vai ser um dos caras. É diferente. Vai receber em dia, vai estar. Cara, então, assim, é umas coisas que é causar polêmica. É o que eu falei, pra mim, é querer se aparecer, falar umas coisas dessas. É querer se aparecer. Ah, não tô aparecendo muito, eu vou falar alguma coisa aqui e conseguiu, né? Conseguiu, porque vários programas esportivos repercutiram isso. E todo mundo entendeu, inclusive ele entendeu muito bem o que o Mário quis dizer, né? É desnecessário, né? Desnecessário. Quer causar um mal-estar com o jogador, nem começou a temporada, né? O cara nem tinha começado a temporada no Flamengo ainda. E o respeito que ele tem pelo Santos é inegável, o que ele deixou dentro de campo pelo Santos é inegável, né? Mas causa um atrito desnecessário que agora a gente não sabe como é que vai ser quando o Flamengo enfrentar o Santos e o Marinho entrar em campo. O torcedor vai pegar no pé do jogador de bobeira. Por quê? Por uma fala besta, gera um atrito desnecessário, um desgaste desnecessário entre o jogador e a torcida que não precisa, né? Que não precisa. Mas enfim, chega de dar atenção para essas bobagens, que eu precisei falar porque o Marinho entrou e fez gol. Então mostrou que quer falar, fala. Eu vim aqui realmente, ele mostra que está feliz, que está contente e, e que quer um espaço na equipe titular do Flamengo, né? Então o Flamengo inaugura aí alguns jogadores, inaugura não, estreia alguns jogadores, estreia do Paulo Souza também, e que estreia, né? Uma estreia para empolgar o torcedor, claro que todo respeito ao Boa Vista, o adversário era muito mais fraco, mas mostra que é uma equipe que teve uma pré-temporada mais longa, né? Pelo menos os titulares, e tá fazendo valer, né? Tá fazendo 3-0, chama atenção, e os outros gols, né? Gabriel, Gabigol e Pedro, né? Mostra aí também que os artilheiros, né, os camisas 9 do Flamengo também funcionando. Então, muito boa estreia do Flamengo e do Paulo Souza, hein? Promissor. Promissor para fazer sonhar aí o torcedor rubro-negro, né? O Vasco 3-2 para cima do Nova Iguaçu,
O Vasco tá bacana ver o Vasco, hein? Tá bacana ver o Vasco. Talvez das equipes cariocas, considerado por muitos a quarta força, né? Flamengo, obviamente, a primeira, o Fluminense pelos investimentos que fez, o Botafogo que subiu para a Série A e agora virou clube empresa, e o Vasco que segue na Série B, talvez pudesse ser considerado como a quarta força. E o Campeonato Carioca mostrando bons resultados. Eu acho que importante, né? Não dá para servir de parâmetro 100%, mas é importante para os jogadores ganharem sequência, para os jogadores se entrosar, para os jogadores, para a comissão técnica testar aí esquemas táticos, para o Vasco da Gama entrar forte na Série B, né, e reconquistar o seu espaço na Série A. Acho que é muito importante. Por isso que eu ressalto esses resultados, porque início de temporada tá todo mundo falando de, o São Paulo, calma, vamos dar tempo pro Rogério Ceni, tá em pré-temporada ainda, né? Tá praticamente pré-temporada ainda. Corinthians, Silvio já caiu, mas até antes desse jogo, vamos dar tempo. É pré-temporada. Eu, inclusive, faço coro com isso. Eu não acho que era pro Silvinho cair ainda, mas ainda. Apesar de não gostar dele, dele não, né? Ele como pessoa parece ser um cara engraçado, né? Porque ele é bem agitado. Mas ele, profissional, deixou muito a desejar. Profissional, não jogador, que a história fala por si só, profissional técnico, né, no caso. Então, e você pega, por exemplo, o Vasco, começou bem, cara. Então é importante a gente ressaltar isso, porque mostra que alguns começam mal e aí a gente justifica falando que é a pré-temporada, mas alguns começam bem pra caramba, né? Alguns e aproveitam essa oportunidade de ganhar ritmo, de ganhar sequência. Acho que é muito importante esse início cedo para se empolgar, hein? Aí, cuidado com a empolgação, né? Porque a empolgação fez o São Paulo ter uma temporada horrível no ano passado. Então, a empolgação calma, né? Mas tá no caminho. Acho que é bom o início de Campeonato Carioca para ganhar uma sequência boa na Série B, né? Ganhar uma sustentação muito boa para a Série B. Atlético Mineiro 4-0 para cima do Uberlândia, hein? Agora começou, né? Começou o Atlético Mineiro goleador, hein? Agora começam a voltar os, os titulares e o Atlético começa a jogar bola, hein? E um início muito bom do Antônio Mohamed, né? O turco. Muito bom o início. Mas o time do Galo, se não fizesse jogar também, pelo amor de Deus, né? Tem gente que pega time bom e não joga, né? Tem gente que pega time. Se pegar, por exemplo, o, o Rogério Ceni sucedeu ali o Jorge Jesus, por exemplo, né? Não diretamente, né? Teve o Domenech, depois o Rogério Ceni, mas o Flamengo do Rogério Ceni não era muito goleador, né? Então não adianta você receber um time, tá se perdendo a palavra, um time pica, né, na mão, time com um jogador foda, e achar que vai dar tudo certo. Do Flamengo do Rogério Ceni para mim deu certo, mas não era um time goleador. E o Mohamed assume aí o Mohamed, enfim, vou falar Mohamed. E assume o Atlético Mineiro e sai goleando. Mas tá pegando adversários fracos, né? Todo respeito. Mas tem gente que pega adversários fracos e não goleia também, né? Então é importante isso. O Galo mostra que segue numa sequência muito boa e que o trabalho do El Turco é muito promissor. É muito promissor. É cedo para falar, repito também, é muito cedo para falar qualquer coisa. E obviamente pega adversários tecnicamente muito inferiores, mas já é a segunda goleada consecutiva, né? Então é importante a gente ressaltar essas coisas. É muito importante a gente destacar essas coisas. Cruzeiro e América, né? Clássico mineiro, América prevaleceu 2-0. E aí, apesar de ter tido polêmica de arbitragem e tudo mais, o, essa partida mostra que o Cruzeiro começou muito bem o Campeonato Mineiro. É um time que se reestruturou, que está em preparação, mas ainda não está no nível de jogar Série A. Tá longe de jogar uma partida de Série A. Então, eu repito, apesar de toda a polêmica do jogo, ainda não tá bom pro Cruzeiro, né? Acho que eu tinha falado alguns podcasts atrás.
É importante voltar para a Série A? É muito importante, porque a receita aumenta muito. Mas se voltar para a Série A para ser saco de pancada e ser rebaixado de novo, é legal para o torcedor? É legal para o coração do torcedor cruzeirense? Eu acho que não. Às vezes vale mais uma temporada na Série B para se organizar ainda mais, para reforçar ainda mais e voltar com tudo, voltar com classe para a Série A, e aí não ser rebaixado mais, né? Por isso que essa é a preocupação, que o time pode brigar na Série B, que pode voltar para a Série A, pode, mas essa partida mostra que ainda não está preparado para isso, e se eventualmente voltar também, vai ser o saco de pancada dos clubes da Série A. Tem muita coisa para melhorar ainda, e mostra que existe diferença sim entre o, o renovado Cruzeiro e o América Mineiro, né? Então, só esse ponto para levantar. O Grêmio venceu 2-1 para cima do São José. E desculpa, gente, eu estou passando bem rápido porque eu quero dar um destaque maior aí para a queda do Silvinho, né? São Luís e Internacional 0-0. Empate aí, o Internacional que começou vencendo as primeiras partidas e perdeu 100% aí, né? O time do Cacique Medina, né? E com isso, não falei, obviamente, do resultado das outras equipes, né? Peço perdão ao torcedor, não é aqui, tá favorecendo os clubes da Série A. Não, não é isso. A gente acaba passando por cima porque tem mais torcida. Mas eu sempre deixo aberto o convite. Quiser que eu fale do seu clube de coração, do seu estadual, deixa o comentário aí embaixo. A gente vê no próximo podcast, a gente dá um destaque maior para o seu clube, para o seu estadual aí. Por exemplo, teve Bavi, empate 1-1, por exemplo, né? Teve Esportes, o Sport perdeu, se eu não me engano. Então a gente acompanha, né? Perdeu pro Retrô, né? Um resultado meio estranho, 2-1. Então a gente acompanha tudo, mas a gente acaba dando destaque, óbvio, para as equipes de mais torcida, mas fica sempre o convite aberto, sempre aberto o convite. E agora eu passo, talvez, para o jogo da noite, o clássico paulista, Corinthians e Santos. Jogo na Neoquímica Arena, 2-1 Santos. Quem queria imaginar? Acho que nem o torcedor mais pessimista imaginaria um resultado desse. Existia um. Antes da partida começar, inclusive, eu acho isso uma sacanagem, né? A torcida organizada do Corinthians já tinha agendado um protesto no CT no final de semana. E antes da partida isso já estava determinado. Independentemente se a partida fosse vitória, empate, derrota, esse protesto iria acontecer. Então é muito ruim para o ambiente. Quer dizer, você já começa a partida derrotado, porque você está jogando com a pressão da torcida. Já começa. E o Corinthians jogou bem, né? Boa parte do jogo, primeiro tempo dominou. O Corinthians dominou. Santos não fez absolutamente nada. Não sei se sentiu muitos jogadores jovens, né? Essa é a verdade. O Santos entrou com vários jogadores jovens, né? Jogadores que vieram da base e inclusive o Marcos Leonardo foi o garoto que resolveu a vida para o Santos, né? Dá o destaque aqui porque essa garotada mostrou que tem personalidade, hein? Mostrou que tem personalidade, porque o Corinthians amassou no primeiro tempo, não conseguiu fazer o gol, e aí é um erro do Corinthians. Aí o Santos não tem nada a ver com isso. Não adianta jogar bem e amassar o adversário e não fazer gol. Até porque há muitas, assim, amassou é modo de dizer, porque as bolas nem passaram perto, né? Chegava, talvez que exceção uma grande defesa e uma bola na trave do Renato Augusto, né? Fora isso, chegava, dava susto, mas a bola ia muito alto, a bola ia para o lado, não passava nem perto da trave. Então, se eu não tenho efetividade, o Silvinho falou, né, antes, na partida anterior, o time é muito ofensivo. Desculpa, não adianta você ser ofensivo. E nessa partida que o Silvinho falou isso, o time não foi ofensivo, né? Mas ele acha que posse de bola é ser ofensivo. E extremamente deselegante e arrogante nessa coletiva, inclusive, né? Um dos motivos pelos quais eu já não tava, eu já não gostava do que ele fazia no Corinthians, não gostava muito, apesar de defender uma sequência, porque eu acho que todo treinador, mesmo aqueles um pouco mais fracos, né, se imaginar o Fernando Diniz que perdeu, por exemplo, perdeu muito respeito aí, né, na comunidade futebolística. Eu acho que se ele tivesse uma sequência de 2, 3 anos uma equipe, ele ia ganhar um grande título, eu acho. Mas, pô, se tem uma sequência de 2, 3 anos uma equipe, é realmente muito difícil, ainda mais futebol brasileiro. Então, eu acho que o Silvinho, se tivesse sequência, ele conseguiria. Agora, pelo que a gente via, sempre o mesmo esquema tático, né? Que exigia
um centroavante de referência. O Corinthians não tem. Colocou o Jô dentro de campo, o Jô fez o gol. Legal, mas não tem, velho. Ele não mudava o jeito de jogar, ele não jogava com as peças que tinha, não podia não tinha o William à disposição nessa partida, por exemplo. Mas o Corinthians foi bem o primeiro tempo, não abriu o placar, né? Sorte ou não, não sei. O que eu falei, o goleiro do Santos fez uma grande defesa, pelo menos, né? O João Paulo, e uma bola na trave do Renato Augusto. O Corinthians continuou mandando na partida até o gol do Jô, né? Saiu o gol, a torcida extravasou, o Jô chegou a fazer mais um gol que estava impedido, e aí o Corinthians desapareceu, né? O Corinthians desapareceu, simplesmente desapareceu. O Marcos Leonardo faz o primeiro gol para a equipe santista e o Corinthians sentiu o baque, né? O Corinthians sentiu o baque, nervosismo, decisões precipitadas. O Santos consegue virar a partida num lance de penalidade, que o Marcos Leonardo também, muita personalidade, né? Garoto jovem, ir lá, chamar a responsa e fazer o gol. Muito bacana ver essa garotada do Santos. E, e depois eu falo de mais de Santos, mas o Corinthians sumiu depois. Silvinho tentou mudar algumas coisas, né? Colocou outros jogadores, mas todos esses caras consagrados que são os medalhões aí que vieram a peso de ouro no Corinthians, cadê a experiência desses caras, né? Que a gente fala muito assim, são caras de mais de 30 anos. Fisicamente, estão acabados? Não. Eles estão mal fisicamente agora por causa de início de temporada. Mas podem jogar uma partida contra daqui a um mês. Poderia jogar uma partida contra o Flamengo, por exemplo, que exigisse muito fisicamente, 90 minutos? Conseguiria. 30 anos não é um cara velho. E, e, e é outro ponto a favor, né? Desses Paulinho, Renato Augusto. O William não jogou, mas eu coloco porque é um dos caras, os grandes nomes, né? Juliano. Eles vieram com o status de serem experientes, né? E já terem sido campeões no Corinthians. Então, principalmente o Renato Augusto e o Paulinho, né? Então, cadê a experiência dessa equipe dentro de campo? A gente não viu, né? O Renato Augusto morreu, fisicamente ele morreu. Ele sentiu muito a parte física, ele caiu muito de rendimento, sim, mas eu acho que ele caiu de rendimento por conta do aspecto físico, então mostra que não está pronto para jogar 90 minutos, não está em condições ainda de jogar 90 minutos, e, e o Corinthians sumiu, né? Depois da virada do Santos, uma partida tranquila para o Santos, inclusive o Santos pressionou mais, né? Tentou buscar ainda mais, e terminou aí com uma derrota bastante amarga, porque você começa a partida, sai na frente, chega a fazer mais um gol que é impedido, depois toma uma virada da forma que foi, contra uma equipe santista extremamente renovada, né, com vários jogadores muito jovens, e o Corinthians, que tem vários jogadores muito experientes, entrou na roda e perdeu, né? E aí quem acabou caindo foi o Silvinho. Agora, chama atenção mais uma vez por esse aspecto, né? Você entra na partida sabendo que já vai ter protesto, né? A torcida organizou protesto para derrubar o Silvinho. Aí quando o nome do Silvinho é anunciado no campo, vai em peso. É difícil, cara, assim, é muito complicado, porque como é que você joga dessa forma, né? Óbvio que a gente dá um pouco de razão para a torcida em certos aspectos, sim. Eu tenho muitas coisas contra o que o Silvinho fazia no Corinthians, por exemplo, né? Insiste no Roger Guedes, tirava, por exemplo, o William quando ele estava bem na partida, partida que o Corinthians estava usando muitos alas, ele não coloca o Mosquito, por exemplo. É umas coisas que não fazia sentido. Insistia no Roger Guedes jogando mal. É umas coisas que realmente. Aí colocava Renato Augusto centroavante, Paulinho na última partida, primeira partida na Neoquímica, no caso, jogando de centroavante também, umas coisas que não fazia sentido nenhum, não tinha nem pé nem cabeça, né? Então, eu tinha essas críticas. Agora, eu acho que era cedo para ele. E outra, né? Assim, a queda do rendimento da equipe contra o Santos foi culpa do Silvinho? O Silvinho não tem nada a ver com isso.
Por que o Corinthians sumiu depois do gol de empate do Santos? Por que o Corinthians desapareceu? Por que sentiu? O que tenha sido? Pressão, nervosismo? Por que sentiu isso? Se tem Renato Augusto, se tem Paulinho dentro, se tem Juliano dentro, se tem Gil dentro de campo, Fagner dentro de campo. Por que sentiu toda essa pressão? Então não faz sentido. Tudo que todo mundo tá falando, que os caras são monstros, que eles são consagrados, eles são, mas eles são experientes, eles são campeões, eles são vitoriosos. De que vale isso? Se você toma um gol de empate, toma uma virada de um time de, desculpa, mas um time de garotos, né? E não tem cabeça para segurar essa pressão e buscar o empate, porque o Corinthians é isso, né? Jogando na Neoquímica Arena é isso. É até o último segundo é pressão do Corinthians. E não foi isso que a gente viu. Que tinha condição de empatar a partida? Tinha, se tivesse mantido a mesma pegada, se tivesse sido aquele. Isso é Corinthians, né? Como fala o torcedor corintiano, sofrendo até o final, mas não foi isso que aconteceu. Tomou o segundo gol, e aí, cara, não sei o que aconteceu, cara. Os tais dos medalhões não responderam. E aí a gente fica, esse time realmente. E eu faço cor, porque eu falava isso, né? É um time que briga competição de mata-mata com qualquer outro. E agora eu já tenho minhas dúvidas. Eu não sei se esse time briga mata-mata contra o Palmeiras. Palmeiras é diferente. Palmeiras é clássico, então eu tiro o Palmeiras dessa disputa. E não é porque o Palmeiras é inferior nem nada disso, né? Mas é clássico, né? Clássico, e a gente viu agora, nessa partida, clássico é clássico. O Santos com um time tecnicamente muito inferior, superou o Corinthians de virada. Então, por isso que a gente sempre fala, clássico é clássico. Não tem essa de, um time tá melhor, não existe isso. E o Fábio Carille também tirar o chapéu pro cara, né? Putz, o cara pode falar o que for, que ele é retranqueiro, que ele é isso, que ele é aquilo. O cara sabe o que ele tá fazendo, ele volta pro, pro comando técnico que estava se recuperando de Covid, né? Teve estreia também do Ricardo Goulart. O Ricardo Goulart não foi tão bem, melhorou no segundo tempo, é verdade, mas da fora de forma também, claramente fora de forma. Mas o Fábio Carille sabe, né, ele também é um estrategista, né? Se a gente enaltece o Abel Ferreira, o Fábio Carille também sabe jogar esses jogos difíceis, né? E conhece o adversário como ninguém, já jogou ali já treinou o Corinthians por vários jogos, né? Se consagrou no Corinthians e mostrou que é um monstro, né? Mostrou que é um monstro. E a gente tem que destacar isso porque, repito, clássico é clássico. Por isso que quando eu falo Palmeiras, não é falando que, não, tá falando que o Palmeiras é inferior ao Flamengo e o Atlético Mineiro de forma alguma. O Palmeiras briga de igual para igual. Até porque hoje um Palmeiras e Flamengo é um clássico, virou um clássico, então tudo pode acontecer. É outra partida em que nível técnico agora pouco importa. O que importa é a pressão, é nervosismo, é rivalidade. Hoje, nesses últimos 2, 3 anos, se tornou um clássico do futebol brasileiro, né? Então, o duelo entre os dois também é algo à parte, né? Mas se para pensar, o Corinthians vai pegar o Flamengo, vai pegar o Atlético Mineiro, eu não coloco mais em pé de igualdade o Corinthians, pelo que a gente viu nessa partida. Agora vai ter que se provar, né? Porque todos esses caras super respeitados, experientes, mostraram que não tem tanto peso assim, né? Essa experiência não pesou tanto, não. Ou foi para derrubar o Silvinho. Se foi para derrubar o Silvinho é outra coisa, né? Então essas coisas a gente não sabe. Porque o Silvinho até então era tido como um cara de confiança tinha um bom relacionamento com os jogadores, era o cara de confiança da diretoria. Então, repito, foi só culpa do Silvinho, ele armava o time de forma errada, é verdade, mas dá para pôr só o crédito na conta dele. Por isso que é a mesma coisa quando eu tô falando de seleção brasileira, que todo mundo tem gente que fala, o Tite não dá. Tite não dá para ser treinador da seleção, mas é só culpa do Tite também. E que planejamento é esse dessa diretoria corintiana? Que banca a permanência do Silvinho, depois de 3 jogos no Campeonato Paulista, demite o cara. Cara, é umas coisas que a gente
sai ano, entra ano, a gente acha que vai mudar alguma coisa e não muda nada, né? Não muda absolutamente nada. E sinto muito, assim, torcedor corintiano, mas neste momento é pra gente falar, o ano do Corinthians tá perdido. E perdido não é dizendo que vai ser rebaixado, hein? Não vai ganhar nenhum título. Não vai ganhar. A menos que encontre aí um técnico como o Flamengo encontrou o Jorge Jesus, como o, Cuca, o Galo encontrou o Cuca, como o Palmeiras encontrou o Abel Ferreira, que é exceção. Tudo isso que aconteceu é exceção. Não dá para achar que vai pegar o treinador e vai estourar. Foi esse o sonho do Corinthians quando contratou o Silvinho, né? O Silvinho já não tinha histórico, apesar de muito recente, teve pouquíssimos jogos na França, como treinador na França, não era parâmetro, né? Não dá para. O Corinthians apostou num novo treinador, mas achou que ele ia ser, né, a sensação, porque foi treinador na França, foi auxiliar do Tite e achou que seria. Por isso que eu falo, é exceção. O que aconteceu com o Palmeiras, com o Galo, apesar de ser muito recente, são as exceções do futebol. Não adianta você achar que vai trocar um treinador e vai dar tudo certo. Ah, mas aconteceu com o Palmeiras, aconteceu com o Flamengo, com o Galo, aconteceu com a gente, com o Fábio Carille. É exceção, gente. Não dá para achar que isso aí. Quantos treinadores são demitidos por temporada? Inclusive mudaram essa regra aí, né? Puxada pelo próprio Corinthians, né? Não consegui gravar o podcast antes, mas quando eu vi que foi o Corinthians que puxou esse para derrubar essa regra do campeonato de que um time não pode ter mais de dois treinadores, não pode demitir mais de dois treinadores, falei, os caras já estão preparando esse terreno para derrubar o Silvinho, né? Para mandar você vê como os caras estão com convicção. E, e vai buscar quem agora? Aí rolou notícia de que o Jorge Jesus foi oferecido para o Corinthians. O Corinthians tem condição de o Corinthians lá tem condição de contratar um Jorge Jesus? Se o patrocinador decidir bancar, sim. Mas se depender do clube, não. Por isso que o Corinthians manteve o Silvinho. Por que você acha que o Silvinho ficou no cargo? Porque ele é um cara que era identificado, né, que a diretoria confiava nele, ainda apostava nele, os jogadores gostavam dele e era barato. Não tinha multa rescisória, né? Até porque mandou o cara, por isso que mandou o cara embora. Porque não tinha multa rescisória com o Silvinho. E vai buscar quem agora, né? Pra achar que vai acontecer algum milagre. Não sei, assim, é uma falta de convicção. E repito, assim, eu espero que ele esteja enganado. Eu sempre falo, sempre quando a gente vem dar uma notícia ruim, não é querendo ser agente do caos, mas é porque não dá pra gente contar com a exceção. Não dá pra ficar contando com a exceção, achar que vai trazer um cara novo e vai estourar. Não dá, é exceção. Apesar de ter sido muito recente o Cuca com o Galo, Abel Ferreira com o Palmeiras, Jorge Jesus com o Flamengo, apesar de ter sido muito recente, as 3 últimas temporadas aí, não dá para achar que isso vai ser regra. Isso é exceção. Então, se o Corinthians vai atrás de quem? O Jorge Jesus ainda está no mercado, né? Agora já começam as especulações. Ah, tem que ir atrás de Jorge Jesus. É difícil, cara. Você acha que é fácil trazer o Jorge Jesus? O Galo não conseguiu contratar o cara. Ah, mas ele foi oferecido ao Corinthians, tudo bem. Tem esse aspecto. Talvez o treinador tenha posso ter mais simpatia pelo Corinthians, e aí sim esteja tendenciado a aceitar a proposta do Corinthians, mas ele não vai vir por um valor mais baixo. A negociação com o Atlético Mineiro foi difícil. E teria que abrir mão de algumas coisas. O próprio Atlético Mineiro, eles não quiseram abrir mão, e aí o negócio não vingou. E tá certo o Atlético, né? Tá certo o Atlético. Ah, pode ser o. Aí começa a se cogitar nomes do Brasil, né? Cuca. Cuca não vai treinar o Corinthians, né? Cuca já falou que não vai treinar nenhum clube, nenhuma equipe essa temporada. É, Renato Portaluppi. Renato Portaluppi recusou uma proposta do Corinthians antes de ir para o Flamengo. A torcida não vai querer o Renato Gaúcho. Então é outro nome que está fora do mercado. Então quem que vai trazer? Vai ter que buscar alguém no mercado externo. Eu acho que isso é muito possível. E se de fato correr atrás de Jorge Jesus, só existe uma possibilidade, a patrocinadora, né? Mas aí a patrocinadora vai contratar o Jorge Jesus e o tal do camisa 9 não vem mais, né? Então o sonho de ter o Cavani aí
no final da temporada europeia, vai pro saco. Ah, mas se o Jorge Jesus fazer o Corinthians jogar, tá, tá tudo certo. Beleza. Então, é uma aposta. É uma aposta. O que aconteceu com o Jorge Jesus no Flamengo, minha opinião, tá? Posso estar errado, mas. E é pura especulação, a gente só pode especular, né? Mas mesmo se o Jorge Jesus voltasse ao Flamengo, ele não ia repetir o feito. E por isso mesmo ele não voltou pro Flamengo, né? Porque ele sabe que o que ele fez foi exceção. Ele pode fazer uma equipe vencedora de novo, pode, mas não vai jogar daquela forma como foi. Não vai. Ele mesmo sabe disso. Se ele soubesse, se ele tivesse convicção de que ele ia repetir a mesma coisa, ele voltava. É porque o salário que ele ia ganhar, talvez ia ser o maior salário da América Latina, né? Então, é assim, tem dessas coisas. Se ele vai pro Corinthians, ele vai repetir o feito do Flamengo? Não vai. Vai ser um bom treinador? Vai. Vai competir? Vai. Mas não vai repetir o feito do Flamengo. Se ele repetir, parabéns. Cara, eu acho que é o técnico para assumir a seleção brasileira. Mas é exceção, e eu repito, ele mesmo, minha opinião, tá? Apenas minha opinião. Ele mesmo sabe que ele não vai conseguir repetir o feito, senão ele teria voltado pro Flamengo. Ele se consagrou, ele talvez o futebol do século no Brasil, se para a gente for pensar. Em termos de futebol bonito, bem jogado, talvez do século, desse século, foi o que a gente viu de melhor, disparado. E talvez a gente não veja a repetição disso nos próximos anos desse século, né? Então, ele sabe disso. É um treinador que ele sabe disso. Se foi uma junção de fatores que terminou com aquele futebol absurdo, e ele sabe que vai ser muito difícil todo mundo viver um bom momento ao mesmo tempo. Assim, como é difícil disso acontecer, que todo mundo ao mesmo tempo vive um bom momento. É muito difícil acontecer, o raio cair no mesmo lugar. O que é normal acontecer é que um jogador tá vivendo uma temporada dos sonhos, outros também, mas a grande maioria do elenco tá jogando normal, no seu normal. E aquele Flamengo era excepcional, todo mundo viveu o seu melhor momento. Então isso é uma exceção. Não dá para se achar que essa exceção é regra. E é isso que o Corinthians agora vai ter que tomar cuidado nesse. Ó, para mim, que é uma lambança dessa gestão, cara. Mais uma lambança, porque agora teve tempo de fazer isso no final do ano. O treinador novo poderia ter tido uma pré-temporada. Agora pega um negócio com o trem andando e repito, agora vai ter que sonhar com a exceção. Então o torcedor corintiano vai ter que sonhar agora. Porque para mim, o Corinthians já está fora das principais competições. Investiu tanto dinheiro em reforços, cara, despendeu esforços para conseguir parceiro, faz aquela coletiva ali onde ele é deselegante com alguns jornalistas, né? O Duílio, no caso, é deselegante com alguns jornalistas, mostrando a situação financeira do clube, que a dívida se manteve. A dívida vai aumentar agora. Tá? Vai aumentar, porque o Corinthians não vai ganhar nada essa temporada. E eu repito, e eu não tô feliz de falar isso. Eu não tô feliz de falar. E se ganhar, parabéns. Eu venho aqui, falo, pô, ganhou, desculpa aí, errei mesmo, mas é exceção. A gente não pode achar que a exceção vai acontecer. A gente vai de acordo com aquilo que o histórico mostra. E o histórico mostra que o quê? Quando troca treinador, ele pode até dar liga, mas ele não vai ser campeão da noite pro dia. Não vai. Então, assim, eu acho que o Corinthians pode brigar. Tem tempo ainda, até porque 3 rodadas do Campeonato Paulista para se recuperar e, e, e se, e ficar mais forte como elenco, né? E brigar de igual para igual com qualquer outra equipe. Eu acho que tem tempo ainda, mas que técnico que vai trazer? Que cara que vai conseguir fazer isso? Né? Com esse elenco de caras experientes do Corinthians. Não dá para trazer um cara novo, né? Ah, mas o Palmeiras trouxe o Abel Ferreira, ele era novo, deu certo, mas é exceção. Repito, é exceção. Até porque o Palmeiras começou a dar certo antes do Abel Ferreira, né? Começou a dar certo com o Cebola, né? E muitos jogadores ressaltam esse trabalho do Cebola. E o Abel Ferreira deu sequência a esse trabalho do Cebola. Então o Cebola teve um papel importante nessa transição do Abel Ferreira. O Corinthians não vai ter transição. Ah, vai entrar alguém, vai entrar um auxiliar, alguém vai conduzir o time. Se esse cara que entrar agora
conseguir fazer esse time jogar, dar liga para esse time, e o treinador que vier de fato depois der sequência nesse trabalho, aí tem tudo para dar certo, que foi isso que aconteceu com o Palmeiras. O Palmeiras assumiu um interino, que é o Cebola, ele conseguiu, deu confiança para alguns atletas, esses atletas começaram a render, o Palmeiras começou a ganhar, e o Abel Ferreira deu sequência ao trabalho do Cebola. O Abel Ferreira não chegou e mudou tudo. E aí tá o grande mérito do Abel Ferreira. Ele chegou, ele entendeu o que estava acontecendo e falou: cara, se eu mudar isso aqui vai dar errado, eu vou ser demitido. Então a gente segue com isso, depois eu penso no que eu quero fazer, do que eu quero de futebol, mas agora não dá para mudar, né? E aí muda a temporada, emenda uma temporada na outra, o Palmeiras continua jogando semelhante, né? O Abel começa a mudar algumas coisas ao longo do tempo, mas não mudou muito. É daquele estilo de time reativo, de contra-ataque que veio assim que ele assumiu. Continuou com o mesmo perfil, porque não teve tempo de parar, né? Ele chegou, venceu a Libertadores, emendou Mundial, já começou o Campeonato Paulista, agora que ele conseguiu parar. Agora que entrou essa história de 3 zagueiros, que ele começou a treinar. Por quê? Porque ele teve tempo de parar, né? Mas antes ele não teve tempo. Então ele deu sequência a um trabalho que era vitorioso e continuou fazendo a mesma coisa, não fazendo a mesma coisa, obviamente, porque senão você fica senão o adversário entende o que você faz e o rendimento começa a cair. Mas a queda de rendimento do Palmeiras no início da temporada passada não foi porque não, o Palmeiras ficou óbvio. Não, é porque o time estava exausto. O time não teve descanso. O calendário mudou por conta da Covid, e aí eu falei, emendou uma temporada na outra, você começa a perder alguns títulos, que é natural, a confiança cai, né? Eliminado o Mundial, perde o título da Supercopa, perde o título da Recopa, eliminado pelo CRB na Copa do Brasil, e aí perde a confiança, é natural, né? O time já está cansado, está mentalmente exausto, perde títulos no caminho, a confiança vai lá embaixo, né? Final do Campeonato Paulista também, a confiança vai lá embaixo. Então agora teve tempo de parar, de descansar, de treinar coisas diferentes. Então o Palmeiras é, é, mudou, começa a mudar um pouco o seu perfil, porque teve tempo, né? Não mudou, não quis mudar. O Abel não quis mudar as coisas do dia para noite. Então o único caminho que eu vejo do Corinthians dar certo, ou traz o cara que vai ser exceção, e aí é preciso muita sorte, ou vai sumir o interino, esse cara vai começar a fazer o time jogar, vai dar confiança para os jogadores, e o técnico que vier simplesmente falar, ó, tá dando certo, vamos dar sequência. Depois eu mudo o que precisa mudar, mas agora não. Agora a gente continua jogando assim porque é o que está dando resultado. E é isso, o Corinthians vai ter que buscar um futebol de resultado. Se quiser dar certo, se quiser competir por algum título ainda nessa temporada, porque senão o cenário já é pessimista. E a diretoria tá, imagino eu acho que a diretoria tem que ter fé, tem que acreditar, é aquilo que eu falei do discurso do Abel, né, tem que ter fé, tem que acreditar, mas cometeu um erro de planejamento, e eles sabem disso. E agora não dá para achar que loteria vai dar certo, a exceção vai dar certo. Traz um Jorge Jesus, opa, eu acho que o Jorge Jesus pode dar resultado, mas o Jorge Jesus ele é um cara com um temperamento muito difícil, todo mundo fala isso. Será que o elenco do Corinthians vai comprar? Esse é o ponto. Se comprar, aí, cara, tem tudo para dar certo. Briga por título esse ano ainda. Mas será que vai conseguir trazer? E aí são vários fatores, né? Porque o Jorge Jesus traz a comissão técnica dele inteira. Então você traz o treinador e mais uma galera, né? Traz mais uns 10 caras junto. Aí você precisa bancar todo mundo. Aí os jogadores precisam comprar a ideia do treinador, que é um cara difícil, é um cara temperamental. O Thiago Nunes não deu certo, por exemplo. Colocou um monte de regra no Corinthians e caiu, não deu certo. O Jorge Jesus é um cara de regra também. Ah, mas o elenco mudou, tudo bem. Mudou, tem vários jogadores experientes, com experiência em futebol internacional. Isso pode pesar muito. Mas, enfim, só o tempo vai dizer agora. E a gente. É por especulação, né? Tudo a partir de agora é por especulação. E agora a gente vai ter que acompanhar o Corinthians no mercado, né? Já fez a besteira de manter o Silvinho, porque já não tinha convicção de que ia mantê-lo, né? Já que foi a gestão corintiana que puxou essa pauta aí de derrubar essa questão de demitir técnicos no Campeonato Brasileiro.
e mostra que já não tinha convicção no Silvinho, mas deu sequência com ele, né? Deu confiança pro treinador e agora demite o cara, agora também não pode ter pressa, né? Agora não tem que tem que presumir que o Campeonato Paulista já era. O foco agora é a Libertadores. Então procura um técnico que tem o estilo que o Corinthians precisa, né? De acordo com os jogadores que o Corinthians tem hoje, e aí sim buscar esse técnico e avaliar se vai dar certo ou não. Por que, que o Abel Ferreira deu certo no Palmeiras? Ele foi oferecido ao Palmeiras. Você acha que a cúpula palmeirense ia até a Grécia atrás do treinador? Se achasse que ele fosse uma aposta? Não, ele foi oferecido ao Palmeiras. O Palmeiras estudou o cara e entendeu que o estilo era o que o Palmeiras precisava. E aí o Palmeiras foi lá e deu certo. Você acha que o Galo foi atrás do Turco Mohamed por quê? Porque foi loteria? Foi o cara que sobrou? Óbvio que foi o cara que sobrou, mas era um dos nomes que já estava na lista. Eles não vão ao acaso. É que a gente joga desse jeito, quem que a gente pode trazer? Os principais são esses, mas se não der certo, tem esse aqui. Foi isso que o Atlético fez. E tá dando certo aí por enquanto, né? Então nada é o acaso. O Corinthians, se quiser dar certo, não vai ter que ser o acaso. Vai ter que entender, ó, a gente tem esses jogadores e agora vai ter que fazer o departamento de futebol funcionar. Os analistas estudarem. A gente tem esses jogadores, a gente imagina que a melhor formação é essa, o estilo de futebol que a gente quer é esse, e tá, quem que tem, o que treinador que tem aí no mercado que condiz com o que a gente quer. Treinador possível, né? Porque sonhar com Guardiola, por exemplo, aí, pelo amor de Deus, né? Aí é vender uma. O Corinthians tá vendendo ilusão, né? Falando de Cavani, de Suárez, né? Tomar um cuidado com isso aí, porque talvez apareçam uns nomes meio estranhos nessa lista de treinadores, né? E aí vai vir depois, não dá para menosprezar o Corinthians, né? Não dá, mas é assim, tem coisa que é a realidade e tem coisa que é ficção, né? Então, trabalhar com a realidade agora, parar com essa besteira de ficar fazendo o torcedor sonhar, de vender ilusão e depois não trazer. Silvinho foi demitido por causa dessa brincadeira aí de querer vender ilusão, né? Então, agora é pôr o pé no chão e se tiver que ser arrogante, tiver que ser deselegante com a empresa, que seja, mas que fale a verdade, né? A gente está pesquisando e vocês só vão saber o nome quando a gente tiver. E é isso, cara. Não vende ilusão pro torcedor, né? E falar do Santos, o Santos é. Falei mais de uma vez aqui já. O Santos é o peixe, é um salmão, né? É o peixe que nada contra a maré. Porque é impressionante. É, essa partida, pra mim, o Corinthians era muito favorito. E depois do gol, eu falei, cara, agora moiou. Moiou, vai ficar ruim pro Carilha, capaz de a torcida pedir a demissão dele. Aí o Jô faz o segundo gol que tá impedido. Eu falei, agora acabou de vez, né? Vai começar a brotar as hashtags fora Carilho. O cara nem tava treinando a equipe nos dois primeiros jogos e já vão pedir a saída dele, né? E foi agora molhou de vez e fato é que o improvável, improvável não, o inesperado aconteceu e o Santos virou a partida. Então, o Santos, cara, assim, é algo que, repito, não dá para contar com isso e achar que sempre vai dar certo, né? Que é o que o São Paulo faz. Achar que acontece essas coisas e no final vai dar tudo certo. Não é bem assim, né? Mas o Santos está fazendo um bom trabalho, essa nova gestão aí. O Edu Dracena está fazendo um baita trabalho e ele deu uma entrevista aí recentemente no podcast do Santos. Falou que assim, a gente tentou manter o Marinho, né? A gente tentou, é um jogador importante pra gente, né? A gente conversou com o jogador, mas a gente também tem que entender o momento do jogador, né? E eu acho que ele poderia ter sido mal intencionado, jogar a culpa no Marinho, jogar a merda no ventilador, não, foi extremamente elegante com o Marinho, né, cara, a gente tentou, mas assim, a gente tem que entender o momento do atleta também, e saber que, cara, se ele não tá mais feliz, não adianta a gente prender o jogador. É claro que eu queria ter vendido ele por não sei quantos milhões, é óbvio. Mas se o jogador já não tá mais com a cabeça aqui, não dá para manter. Então, cara, mostra que é um cara com uma consciência, o Edu Dracena, que ele entende os problemas da equipe, ele sabe as limitações.
mas ele está trabalhando em cima dessas limitações. Né? Falou de jogadores da base. O Santos recentemente perdeu muitos jogadores da base, assim, e perdeu muito dinheiro com jogadores que saíram da base do Santos e são outras equipes que estão ganhando dinheiro com isso, né? Talvez o caso mais recente, o Yuri Alberto. E o Edu Dracena falou, não, a gente precisa mudar isso. O jogador da base santista tem que ter um contrato com multa alta, enfim, com parte de jogador mais alta. E é verdade, né? Pelos problemas financeiros que enfrenta o Santos e sabendo dessa garotada que está aparecendo e dando conta do recado hoje, esse é o caminho. O Edu Dracena vai recuperar essa equipe santista. Né? Eu acho que agora já não é mais. é, o Santos mudou o patamar, né? Ele até a temporada passada estava muito igual ao São Paulo. Não, daqui a pouco as coisas vão se acertar, a gente sai dessa situação, né? Que é o que o São Paulo fez na última temporada, faz nas últimas temporadas, não fez só na última, faz nas últimas temporadas e é o que o Santos vinha fazendo, né? No ano passado. Não, deixa aí que vai aparecer um moleque e a gente vai salvar. Era toda a temporada assim, é desgastante, cara. É desgastante. Agora não, agora aparece um gestor, que é o Edu Dracena, e pelo que ele fala, ele mostra, ele entende muito bem o que ele está fazendo, o que ele precisa fazer dentro do que é possível, e eu acho que ele vai recuperar o Santos. Acho que agora o Santos saiu desse patamar, desse ciclo vicioso que está o São Paulo ainda, né? São Paulo segue nesse ciclo vicioso. O Santos saiu já. O Santos entendeu os seus problemas e está atacando esses problemas para resolver eles. O São Paulo não. O São Paulo é que eu ouço muito de alguns comentaristas. O São Paulo fica vendendo ilusão pro seu torcedor. Né? E o Campeonato Paulista do ano passado foi o maior truque de mágica do São Paulo. Né? Foi um truque de ilusionismo. E segue vendendo ilusão. O São Paulo é isso que ele faz. A gestão não para e fala, ó, a gente tem problemas, a gente entende, agora a gente vai resolver. Não. Preocupado em mudar o estatuto. Né? Torcedor preocupado de se usa o Tricas ou não. Vai dar certo como, né? Não vai, vai ficar aí mais um tempo, né? Até a hora que entenderem que tem coisa errada, que precisa mudar e o torcedor também entender que agora os rivais vão tirar sarro com isso e é a vida que segue. Não adianta bater no torcedor que usar o Tricas, porque, pelo amor de Deus, né? É um dos maiores absurdos que a gente vê aí, né? Que eu vi nas últimas semanas. Ameaçar a torcida que torcedor que usar o termo tricas ó, por isso que eu falei, por isso que o São Paulo tá assim, né? O problema não é só nos bastidores, né? O problema não tá só dentro de campo, tá nos bastidores, ali na alta cúpula e tá a torcida também, né? Então é um clube que ainda não entendeu o tamanho do buraco que tá. O Santos pelo menos entendeu, né? E começa a trabalhar para isso. E essa partida eu acho que maior mostra de que o Santos entende as suas limitações, sabe dos seus problemas e tá jogando com isso do seu favor. Tá usando isso ao seu favor. A responsabilidade de ganhar aqui não é minha. A pressão não é minha. Eu não sou obrigado a ganhar essa partida. Eu tô jogando contra a equipe que tem um dos maiores elencos do Brasil hoje. Então, o problema de quem tem que ganhar é deles. A gente vai jogar nossa bola aqui. Foi isso que eles fizeram. Né? Sentiram muita pressão. O Corinthians estava jogando muito bem também. Mas a partir do momento que o Corinthians talvez comece a sentir a parte física, é onde os caras começam a crescer. Os caras começam a soltar, começam a jogar a pressão para outro lado. Por quê? Porque a pressão não é deles. Eles não estão na casa deles, eles estão a equipe talvez tida com a quarta força paulista, talvez por muitos até a quinta, depois até do Bragantino. Então a pressão não é minha, a pressão é de vocês que se virem. Foi isso que eles fizeram muito bem e a volta do Carille fez bem, hein? O Santos se recuperou e se recuperou bem, né? Agora, quem pedia fora Carille, agora pede para ficar mais umas 2 temporadas, eu acho, né? E mostra que é uma equipe que nas adversidades sempre se supera, mas agora é diferente. Não é uma equipe que joga a Deus dará e torce para que alguma coisa aconteça. Não, agora é uma equipe que sabe que tem problemas, entende dos seus problemas e vai jogar sabendo que tem um monte de problemas. E não está preocupada se vai chegar, se vai disputar o Campeonato Brasileiro, se vai disputar a final da Copa,
da Copa Sul-Americana, final da Copa do Brasil, não está preocupada com isso. Eles não estão preocupados com isso. Se chegar, ótimo. Mas não é essa a preocupação. Agora é reafirmar. A gente está construindo, a gente está reconstruindo, a gente tem um monte de problema, a gente vai resolver, mas vai levar tempo. Então a gente tem um treinador que a gente confia, a gente tem um elenco que a gente confia e a gente vai trabalhar com isso. O que vier daqui para frente é lucro, né? E o Santos trabalhando assim, focado no futebol, a gente já viu. Claro que agora com muito mais limitações, mas a gente já viu o que aconteceu, né? Nas últimas 3 temporadas. A última não, a última foi muito ruim, mas antes disso, final da Libertadores e vice-campeão brasileiro, né? Com um elenco muito, mas muito, mas muito. Sim, se a gente falar de jogador, de posição, de quantidade de jogadores qualificados, técnicos, o Santos era muito inferior a várias outras equipes, né? E chegou lá. Então agora sabendo dos seus problemas, e tinha uma gestão ruim, né? O grande mérito foi que os técnicos souberam blindar e os jogadores compraram a ideia, mesmo com um monte de salário atrasado. Agora não, a equipe que vai se preocupar em pagar em dia, né? Tá fechada com o treinador, a gestão fechada com o treinador e o elenco que confia tanto na gestão quanto no treinador. Mesmo limitado, isso tem tudo para dar certo, né? Porque deu certo com várias equipes, né? O caso principal destaque talvez o Fortaleza. Então, o Santos eu acho que tem um futuro muito promissor, muito promissor. Então é isso, gente. Com isso eu finalizo o podcast de hoje. Um resultado muito improvável, mas aconteceu, né? Aconteceu. Clássico, por isso que a gente sempre fala. Clássico é clássico, não tem favoritismo. Claro que pelos nomes, pelo momento, a gente imaginava que o Corinthians fosse vencer e sair até na frente, aí parece que realmente ia sobrar, porque estava sobrando na partida até então, mas aí, né, alguma coisa aconteceu e a tal da experiência que foi para muita gente é um motivo de muito peso para esse elenco corintiano, não apareceu, né? Simplesmente se apagou, né? Então, coisas que chamam atenção, coisas para a gente refletir e a gente agora vai seguir acompanhando o passo a passo do Corinthians, né? Repercutir boatos que comecem a aparecer, eventualmente apareçam. E é isso, né? A vida do Corinthians agora é um ano que começa difícil. Começou muito promissor, com muita empolgação, e agora, né, em questão de 3 rodadas do Campeonato Paulista, o treinador caiu, né? E aí, mais uma vez, a gente chama aqui, puxa aquele velho jargão, bordão, sei lá. A gente traz a reflexão isso aqui, né? O Campeonato Paulista é um paulistinha, né? Derrubou o Silvinho, hein? Então o Campeonato Paulista é muito importante, sim. É muito importante. E acaba de derrubar um treinador que talvez, de uma equipe que talvez era considerada uma das maiores forças do futebol brasileiro, pelas contratações que fez, mas já caiu o treinador. Então, a gente segue acompanhando, a gente vai repercutir, e o que a gente tiver de novo, a gente vai trazer, a gente vai repercutir mesmo. Mesmo que seja boato, a gente tem que repercutir mesmo. Falar assim, mas o presidente nem falou disso, né? E tudo bem, mesmo que o presidente não fale, a gente vai trazer aqui o, o tema, a gente vai falar sobre isso, porque a gente precisa falar sobre, né? Eu acho que a imprensa esportiva tem um papel nisso. Porque se o Corinthians decide que vai atrás de um treinador que não tem nada a ver com o perfil dos jogadores do Corinthians, a imprensa tem que trazer, tem que debater, porque aí os caras vão olhar, às vezes olham com muita má vontade, né? Porque vai sempre contra a maré, né? Mas tem que olhar e o maior exemplo, por exemplo, é o Palmeiras, né? Time retranqueiro falou que precisava mudar e depois traz o Mano Menezes, né? Não sei se alguém se recorda disso. Traz um cara também retranqueiro. Qual que é o sentido disso? E antes de contratar, quando rolou o boato de Mano Menezes no Palmeiras, já todo mundo já falava. Que o Palmeiras tá saindo de um treinador falando que é retranqueiro e tá trazendo outro retranqueiro? Qual que é o sentido disso? Qual que é o... que os caras estão pensando, né? Qual que é a lógica? Então, tem que debater, porque se os caras tiverem o mínimo de humildade, eles vão olhar e vão falar, cara, realmente.
Tá todo mundo falando que não tem nada a ver, acho que não tem nada a ver mesmo. Então, acho que o Corinthians agora vai abrir o coração para o mercado externo, como as principais equipes do. E aí não estou falando de grandeza, hein? Porque senão vão falar que polemizar, tá falando que é, essas equipes são maiores que as outras. Não é falando que é maior, que vive o melhor momento, que tem o melhor elenco, né? Que é o Palmeiras, o Flamengo e o Atlético Mineiro. Todos esses têm treinadores estrangeiros. E o Corinthians eu acho que vai abrir o coração, vai abrir o olho para o mercado externo agora. Eu acho que o Corinthians não vai buscar um treinador brasileiro, imagino eu, tá? Imagino eu esperando, né, um, um possível sucesso no curto prazo. Eu acho que é a melhor solução. Se o Corinthians quer resultado a curto prazo, tem que buscar um treinador estrangeiro. É porque os caras são resultadistas, né? Eles procuram, obviamente, um futebol mais moderno, futebol mais tático, mas eles também são resultadistas, né? E é isso que o Corinthians precisa nesse momento. Precisa de uma mescla de ousadia, de um cara que seja resultadista e de um cara que tenha estudo tático. Que o Corinthians precisa de variação tática, e não um cara que fica preso no esquema da qual ele não tenha jogadores para isso, que era o Silvinho, né? Então, espero eu que o Corinthians busque um cara com o perfil correto e não saia de forma aleatória no mercado, né? E é isso, gente. Já me estendi demais aqui. Esse foi o assunto do dia, né? Porque caiu o treinador aí, talvez, das equipes, da considerada as equipes mais fortes do futebol brasileiro nessa temporada, pelos reforços que vieram. E Campeonato Paulista derrubou o cara, né? Pra você ver que estadual não é nenhuma besteirinha, né? Com isso eu encerro o podcast de hoje, galera. Valeu demais. Um forte abraço e até o próximo podcast. Tchau.